Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava dando instruções aos seus discípulos, no contexto do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e vai até o capítulo 7, uma das mais importantes instruções que ele ministrou foi sobre a oração. E ele deu 3 recomendações fundamentais a respeito da oração. Em primeiro lugar, ele nos ensinou que a nossa oração deve ser feita e dirigida a Deus, e não voltada para espectadores, para a plateia. Nós não oramos para que as pessoas admirem o nosso modo de falar e de nos dirigirmos ao Criador. Nós oramos ao Pai. E ele ainda disse que a forma mais adequada de oração é aquela em que nós nos recolhemos em nosso quarto, fechamos a porta e falamos ao Pai que está em secreto. O que me faz lembrar uma frase de meu professor e amigo querido João Maurício Adeodato, que em uma de suas aulas comentou comigo o seguinte: eu gosto de temas de espiritualidade, acho que a espiritualidade é uma dimensão da vida humana muito importante, mas para que haja espiritualidade é preciso que haja um indivíduo em conexão com um ser superior. Quando há 2, 3 ou mais indivíduos, já não estamos falando de espiritualidade, mas de política. Eu acho que João tem razão. Muito do que nós vemos em igrejas e mesmo em pequenos grupos tem mais a ver com política, com a divisão do poder, do que propriamente de vida em relação à vida devota. Mas na mensagem de hoje eu gostaria de falar mesmo era sobre a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de dedicar esse vídeo à minha irmã Solange Tavares, que está com a sua mãe internada por causa da Covid-19 e que comentou comigo do desejo de que ela seja curada. É natural esse desejo, todos nós temos vontades. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou o seguinte: nós devíamos orar seguindo um determinado modelo. Não é para necessariamente repetir essa oração, mas para seguir um padrão. E esse padrão mínimo e essencial da oração teria 5 elementos fundamentais. O primeiro elemento é que ela se dirige, a oração, a Deus, e não o trata por juiz, por fundador, por criador, mas nós somos ensinados a tratá-lo pelo carinhoso nome de Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado, Abba. Pai Nosso, que estás nos céus, significando dizer que tu que estás acima de toda a força, de todo o poder, de todas as circunstâncias, de todas as adversidades. Pai Nosso, que eu te reconheço acima de tudo. O céu não é um lugar, o céu não é um lugar, não é uma geografia. O céu é um locus do trono eterno do Pai. Ele está sob toda a autoridade humana, sobre todas as forças circunstantes. É isso que quer dizer Pai Nosso que estais nos céus. Em seguida, Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome. Ou seja, eu reconheço a singularidade de quem tu és. Eu não te trato como uma coisa comum, como uma coisa qualquer, como qualquer força da vida. Eu reconheço que tu estás para além de todas as forças e o teu nome na minha boca é precioso, é santo. Em terceiro lugar, essa oração nos ensina a pedir a Deus
que Ele faça a sua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui perto de mim, aqui na minha vida, do mesmo jeito que a tua vontade inexoravelmente se realiza no céu. E quando a gente diz seja feita a tua vontade, há aqui uma realidade que precisaríamos compreender. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus supera a nossa compreensão, por isso ela não precisa de nossa legitimação. Eu não preciso autorizar Deus a ser Deus. Deus não precisa que eu concorde com Ele. Deus não precisa que eu ratifique seus atos. Porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é justa. A vontade de Deus é boa. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, não é dando autorização a Deus para que Ele realize a sua vontade no mundo. É dizendo à nossa alma que deve se submeter a essa vontade, porque essa vontade é perfeita, justa e boa. Porque a oração é um esforço humano para entrar em sintonia com o Espírito Eterno presente em nossas vidas. Eu oro para que a minha consciência se afine com a vontade e a presença de Deus. Quando eu digo seja feita a tua vontade, eu estou dizendo a Deus que reconheço em meu íntimo que a minha vontade nem é perfeita, nem é justa, nem é boa, mas a dele é. E eu desejo me conformar a esta vontade. Não me conformar no sentido de não poder resistir a ela, mas de recebê-la com humilde contentamento. Com humilde contentamento. Para isso é indispensável fé. Para isso é indispensável fé. Fé tem alguém que olha para a vida como manifestação soberana da vontade de Deus. Em quarto lugar, essa oração nos ensina a buscar a simples satisfação de nossas necessidades cotidianas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa parte da oração é o antídoto contra a ansiedade. Porque o que Jesus está nos dizendo é que nós só devemos nos preocupar com o pão de hoje e termos consciência que o pão de hoje é provisão de Deus. Portanto, Ele não nos ensinou a orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá, que trabalhemos e conquistemos, que colhamos. Como o pão vai chegar? Vai chegar de diferentes modos, pela generosidade das pessoas que nos amam, vai chegar pelo nosso trabalho, como resultado do nosso esforço. Há uma série de modos do pão chegar, mas a origem dele é a mesma. É a mão dadivosa de Deus em nosso favor. E ela continua e termina com um quinto elemento. Ela diz, perdoa as nossas ofensas, as nossas faltas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as pessoas. Porque nós perdoamos por causa de uma consciência. Não, o perdão para um cristão não é o resultado da bondade, da generosidade de um cristão. Não. Na vida de um cristão, o perdão tem a ver com a consciência de que eu mesmo tenho sido perdoado, de uma dívida tão grande, de males tão imensos, que é muita cara de pau eu não perdoar a quem quer que seja. Estão todos perdoados por mim, porque aquele que me perdoou foi tão generoso que o seu amor, a sua graça e misericórdia me constrangem a perdoar a todos que algum mal possivelmente tenham sido feitos, não é? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E para terminar ele diz, e por favor, me ajuda, porque eu ando cercado de tentações. Não me deixes cair nelas, mas seja feita e louvado seja sempre o teu nome, pois teu é o reino, o poder
e a glória, hoje e sempre. Amém. Deus seja contigo. Paz e bem. Deus conforte o teu coração. Deus te console. Deus te abrace. Deus te dê com provisão a compreensão de sua infinita sabedoria e justiça. Paz e bem.